meu povo do oitavo aninho! Vamos a mais uma aula de matemática comigo, né? Professor Aldemir Malveira. Então, temos o seguinte, olha só. Aula de número 10, objeto de conhecimento, valor numérico de expressões algébricas, detalhamento, resolução e elaboração de problemas sobre a relação que envolve o cálculo numérico, do valor numérico de expressões algébricas. Então, vamos à nossa aula. Ok, então vamos trabalhar hoje a questão das expressões algébricas. É claro que quando você está falando de uma expressão algébrica, automaticamente você já tem que pensar que você estará diante de uma expressão que envolve letras, né? E essas letras, elas recebem o nome de variáveis. Então, nós temos diversas aplicabilidades quando é introduzido a questão de expressões algébricas, porque essas expressões, como elas vão envolver variáveis, e nós vamos trabalhar a partir de duas variáveis, elas podem estabelecer relações entre situações. E essas situações, elas são aplicadas no nosso dia a dia. E para darmos início a essa questão dessas relações, que envolve expressões algébricas, nós vamos começar com a seguinte, olha lá, me segue. Aplicações de expressões algébricas e valor numérico. E olha lá, como nós começamos isso aí, olha. Você sabia que podemos descobrir aproximadamente o número do sapato que uma pessoa calça, sabendo apenas o comprimento do seu pé? Olha que coisa interessante. Olha lá, uma coisa que acontece no nosso dia a dia, certo? Que é o simples fato desse conhecimento, e é uma coisa assim que às vezes você não sabe de onde que vem isso. E olha de onde vem. Vem de uma relação, certo? Entre comprimento, que vai estar relacionado com uma determinada relação entre duas variáveis, que é o tamanho do pé. E pelo tamanho do pé, você sabe exatamente o número do seu sapato. Porque às vezes, como que isso acontece no nosso dia a dia? Você simplesmente chega lá, né? Nós vamos crescendo, é isso, você só vai sentindo que o teu pé vai ficando grande e que o sapato que você tinha, aquele sapato, ele vai ficando apertado. Olha que coisa interessante. Aí você vai mudando aleatoriamente, né, o tamanho do sapato. Mas olha o que está por trás disso aí. O que está por trás é essa relação. Existe uma relação matemática, pessoal, por trás, que ela envolve duas variáveis. Então vamos voltar e vamos ver como calcular. Olha lá, olha aqui. Então está aqui a relação, olha. A relação, ela está exatamente bem aqui, olha. Então ela envolve duas variáveis, olha só, C, que é igual a 5, né, ó, a 5, vezes o P, mais 28 sobre 4. Quem são as variáveis aqui? Vamos olhar. Então, aqui, a variável é exatamente o nosso P, aquilo que vai variar. Ó. Essa é a nossa variável da minha questão. Essa variável, ela vai exatamente impactar no tamanho, né, que está sendo representado pela letra C, olha, no tamanho do seu pé, olha. Então, como é que você descobre o tamanho do teu calçado? Você precisa saber da variável P. E para saber a variável P, você vai ter que medir o tamanho do seu pé. Olha que coisa legal. Ah, professor, mas como é que eu vou pegar e medir o tamanho do meu pé? Com uma régua.
ou uma fita métrica. Você pode ir lá e medir o tamanho do seu pé. Então vamos ver aqui um exemplo. Olha só esse exemplo. O exemplo que nós temos é o seguinte, né? No nosso exemplo aqui, ele diz, olha, qual o número do calçado de uma pessoa que tem comprimento do pé igual a 28 centímetros? Então vamos trazer aqui a relação, ó, vamos já saber, o C é o tamanho, né? Vai ficar ó, 5 vezes o P mais 28 dividido por 4. Então ela tem o tamanho de 28 centímetros. Então onde é que você vai substituir? O teu P, olha, vai ser 28. E vamos já descobrir o tamanho do sapato dessa pessoa aí, ó. Então 5 vezes 28 mais 28 sobre 4. Beleza? Então vamos aqui calcular isso aqui, olha. Certo? Então vai ficar C igual. Olhando aqui para essa conta, a prioridade aqui é a multiplicação. Então você vai exatamente multiplicar agora 5 vezes 28. Multiplicando 5 vezes 28, isso vai nos dar 140. Deixa eu escrever esse 140 à direita. Vai dar 140 mais 28 sobre 4. Beleza? Continua a continha, né? Então agora vamos executar a soma. Vamos já descobrir, olha. Então vai ficar agora 140 mais 28. Isso vai me dar quanto? Ó? 168, né? Somando. Dividido por 4. Então, que tamanho vai ser o sapato dessa pessoa? Essa pessoa ela tem, então, como tamanho de sapato 42. Essa pessoa calça 42. Então, é dessa maneira, olha, que se descobre o tamanho exatamente exato. Então, você pode fazer isso daí depois, com calma, né? Pega lá, por curiosidade, pega esta relação aqui da aula, pega uma régua ou uma fita métrica, mede o tamanho do teu pé, substitui pelo P o valor, executa a conta, que você vai saber o tamanho exatinho do seu pé. E aí você pode fazer dos seus irmãos, da sua família, né? Você pode... Então, dessa maneira, então não é uma coisa aleatória. Existe uma relação, certo? Que foi exatamente pensada envolvendo a variável comprimento do pé. Beleza? Agora, olha só. Vamos saber quanto é que o professor Aldemir calça, certo? Eu já medi o meu tamanho e o meu tamanho é exatamente o pezinho do meu, vou dar como exemplo, ó, exemplo 2, o meu P, peguei e medi, olha, ele está dando exatamente 28,5 centímetros. Beleza? Então, eu vou pegar agora a nossa relação, que vai ser ó, 5 vezes P mais 28, tudo isso aqui dividido por 4, certo? Então, vamos substituir na conta. Olha, vai ficar 5 vezes 28,5 mais 28 sobre 4. Beleza? Então, vamos agora executar esta conta. Vamos, então, realizar o quê? Esta multiplicação, né? Que você pode fazer com o teu papel, com uma caneta, um papel, ou você pode pegar uma calculadora e realizar essa continha. Então, 28,5 vezes 5. Resolvendo isso aqui vai me dar 142,5 mais 28 sobre 4. Então, agora vamos executar a soma. 142,5 mais 28, que isso daqui vai nos dar 170,5, isso dividido por 4. Agora só é executar a divisão. Dividindo por 4,
Olha o tamanho do pé do professor Aldemir. Ó, esse é o tamanho do pé do professor Aldemir. É claro que nesse caso aí, quanto foi que deu o pé do professor Aldemir? O pé do professor Aldemir deu 42,625. Eu não vou chegar lá e vou dizer, me traz um sapato 42,6, porque já sabe que esse número aqui no Brasil não vai existir. Então, quando eu vou comprar sapato, eu compro sapato de número 43, que fica bom no meu pé. Mas por que 43 e não 42? Porque também você vai continuar usando a matemática. Olha lá, vem comigo. Olha. Na matemática, certo? Olha aqui, ó. Quando nós temos valores, certo? Ó, maior que 5, você acrescenta uma unidade. Então, está exatamente aqui, olha. Olha aqui o nosso olho, onde é que está? Usando a matemática, beleza? Não dá 6? Então, eu aumento uma unidade. Então, o comprimento ideal para mim, olha, para o professor Aldemir, o tamanho do meu pé é exatamente 43. Então, eu não vou chegar lá e não vou pedir um sapato, eu quero um sapato 42,5, 42,6, porque não tem. Né? No nosso país, no Brasil, os números são inteiros para tamanho. Eu chego lá, ó, eu quero o número 42, eu quero o número 40. É por isso que às vezes você chega lá na sapataria e coloca o pé. Ai, tá apertado. Ai, tá nisso, tá aquilo outro. Se você calcular agora, né, através dessa relação, você já vai chegar com o teu númerozinho e já fazendo um arredondamento, você já sabe qual é o sapato que vai caber no seu pé e vai te dar aquele conforto. E olha de onde veio, de uma expressão algébrica, que envolveu o tamanho do pé, né, que o homem construiu, pensando em como chegar a isso. Isso não saiu do nada, foi pensado, certo? E aí foi construída essa relação envolvendo o comprimento mais esses números, certo? Chegando ao tamanho do sapato. Essa relação também, pessoal, entre essas variáveis aí, que é a variável C e a variável P, porque você viu, quando eu coloco P, automaticamente eu tenho um C correspondente, certo? Essa relação, ela é chamada de função também, olha. Então, é uma função que é uma relação que faz com que nós descobramos o tamanho do nosso sapato. Olha que coisa legal. Vamos ver um outro exemplo. Vamos supor que agora o tamanho seja exatamente 24 centímetros. Exemplo 3. Olha, eu tenho o meu P, ele é de 24 centímetros. Vamos ver qual o tamanho desse sapato. Pega a relação, ó, C, né, que é uma variável, que agora o P vai ser outro, 5 vezes o P, mais 28 sobre 4. Então, vamos lá, ó, vai ficar 5 vezes 24 mais 28 dividido por 4. E agora nós vamos realizar esta multiplicação, porque a prioridade aqui em cima é da multiplicação. Então, 5 vezes 24, isso vai me dar 120, né? Mais 28 dividido por 4. Beleza, meu povo? Muito bem, tá? Então, nosso C vai ficar. Agora eu vou somar. 120, certo? Mais 28, isso vai me dar 148. Dividido por 4. Vamos ver o tamanho deste sapato agora. Então, dividindo 148 por 4, olha o tamanho desse sapato. O tamanho é 37. Então, você depois, como eu já havia dito anteriormente, você vai medir o tamanho do seu pé e vai descobrir o seu número certo, para quando for uma sapataria, saber já um número certinho e saber de onde veio, né? Olha a ferramenta.
expressões algébricas, né? Só que essa expressão se transformou em uma relação onde o C, né? A variável C, que é uma variável, ela depende do P. Então, à medida que eu vou colocando o P, eu vou tendo os 6 correspondentes. Vamos a mais um exemplo, olha só, outra curiosidade, olha. IMC é a sigla para Índice de Massa Corpórea. Que é isso, professor Aldemir? Massa corpórea, toda a junção de toda a tua massa do teu corpo, né? Que é adotado pela Organização Mundial de Saúde para calcular, olha, o peso ideal de cada pessoa. E é representado pela expressão. Qual é a expressão? Olha, peso dividido pela altura ao quadrado. Está aqui, olha, peso e altura, 2 variáveis, beleza? Então vamos ver como que se calcula essa massa corpórea, tá? Então vamos a esse exemplo, olha. Qual o IMC de uma pessoa que tem peso igual a 80 kg? Então você vai lá, olha, o teu P, 80 kg, e tem altura, que eu vou chamar de H, de Arthur, né? 1,70 metros. Beleza? Então vamos lá, esse índice. Vamos observar, olha o índice, qual é? O índice, ele é calculado peso dividido pela altura ao quadrado, olha. Então, o IMC, peso, 80, dividido por, coloco parêntese, olha só, porque é 1,70 elevado ao quadrado, beleza? Então vamos ver quanto é que vai dar esse nosso IMC deste exemplo, tá? Então isso vai ser igual a 80, a prioridade aqui, primeiro resolver esta potência, né? Que é a prioridade aí. Então 1,70 vezes 1,70, isso vai nos dar 2,89. Olha, agora só é realizar a divisão de 80 dividido por 2,89. Está nos dando, olha, 27,681. Tem mais uns números que eu vou desprezar. Ó, então, olha, nesse caso aí, essa pessoa aqui tem 80 quilogramas, beleza? E uma altura de 1,70 m, o índice de massa corpórea dela está dando 27,681. É claro que se você quiser saber um número mais inteiro, a explicação anterior está valendo, né? Um número maior que 5, você pode acrescer uma unidade e resolver por aproximação. Então, nesse caso, o índice de massa corpórea dessa pessoa é aproximadamente 28. Isso está ligado a quê? Esse índice serve para quê? A Organização Mundial de Saúde, ela construiu uma tabelinha, certo? Que ela nos diz se a pessoa está com peso ideal ou se a pessoa ela está com o início de obesidade ou se ela é uma pessoa obesa. Não é o tratamento da nossa aula, mas só a título de informação. Então, de acordo com a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, quando o indivíduo foge acima de 25, né, porque ela dá um intervalinho de 18 até 24. Esse 18 até 24, que é o intervalinho, ele diz que a pessoa está com índice de massa corpórea normal. Quando ela está acima disso, como foi esse exemplo aí, significa que ela está numa escala que ela deve começar a emagrecer, né, porque ela está com uma massa corpórea além do normal. É claro que ela construiu essa tabelinha, beleza? Será se o professor Aldemir está de acordo com os índices da Organização Mundial de Saúde? Então vamos ver o exemplo no caso do professor Aldemir, depois você pode fazer com o seu. Vamos lá, então. Então olha o que é que diz aqui, vamos calcular aqui, ó. Eu vou chamar como exemplo 2, né?
A minha massa em quilogramas, pessoal, que é o meu peso, né? Ele é 86 quilogramas. O professor Aldemir, 86 quilogramas. A minha altura, que eu vou chamar H, eu já sou um pouco alto. Eu tenho 1,82. Né? Olha. Então, vamos calcular o meu índice de massa corpórea, certo? Então, vai ficar, olha, 86, que é a minha massa, né? Dividido por 1,82 ao quadrado. Pessoal, o Aldemir é um pouco alto, né? Então, vamos ver o meu IMC, né? Aqui 86, prioridade aqui. Nós vamos calcular esse 1,82 elevado ao quadrado. É a mesma coisa aqui, 1,82 vezes 1,82. Isso está me dando 3,3124. Peguei todas as casas, né? Vamos ver como é que está a massa, o índice de massa corpórea do professor Aldemir, beleza? Então, vamos agora calcular. Então, o meu IMC vai ficar, olha, 86 dividido por 3,3124. Olha a massa corpórea do professor Aldemir. Certo? Está dando, tem outros números, está dando 25,963. Ok, professor Aldemir tá assim, sair um pouco, né, do quadradinho, de acordo com a Organização Mundial de Saúde. Eu já tenho que ficar no estado de alerta, né, porque eu deveria dar 24, mas beleza, eu vou trabalhar nisso. E você pode também medir o seu índice aí, certo? Por curiosidade. Você tem que saber qual a tua massa, que é quanto você pesa, né, quando você sobe lá na balança, qual a tua massa. E aí também saber a tua altura. Joga nessa expressão algébrica aí que eu apresentei para você e você calcula o seu índice de massa corpórea. Temos mais exemplos? Temos, pessoal. Vamos continuar. Vem comigo. Olha lá. Um outro exemplo que a gente pode ter aqui, olha, é a questão do valor numérico de uma expressão algébrica em geometria, né? Como, por exemplo, olha, sabe-se que perímetro é a soma dos lados de um polígono. Então, vamos usar um retângulo como modelo. Então, está aqui, ó. Vamos pensar no retângulo. O que é um retângulo? O retângulo é um quadrilátero onde os lados opostos são iguais. E você pode representar assim, ó. Este lado tem a mesma dimensão que esse. E esse tem a mesma dimensão que esse. Tá aí, ó. Quer dizer, se você souber um, automaticamente o que está na frente é a mesma coisa. Então, esse aqui é um retângulo. Então, ele está dizendo, sabe-se que o perímetro é a soma dos lados, certo? Então, vamos supor que aqui nós tenhamos essa situação, certo? Beleza, vamos pensar assim. Então, vamos ver esse exemplo aí, ó. Considere um retângulo de largura 4 centímetros e comprimento 7 centímetros. Bom, sabendo que a sua área aqui ó, é a área que está sendo pedido, então nós temos duas situações, certo? A primeira situação, eu poderia perguntar exatamente, olha, eu poderia perguntar, digamos, ó, o perímetro, certo, desse retângulo. Se fosse perímetro, como está sendo colocado aqui, ó, seria a soma de tudo. Ó. Então, vamos supor, está aqui ele, eu vou replicar aqui. Né, ó. Se aqui embaixo tem 7 centímetros, automaticamente aqui em cima tem 7 centímetros, porque os lados opostos têm a mesma dimensão. Se aqui é 4 centímetros, aqui também tem 4 centímetros. E bastaria que você somasse, certo? Ó, 7, 7 são 14, beleza? 14 com mais 4, isso vai me dar 18. 18 com mais 4, isso vai me dar 22. Então, se fosse o perímetro,
que você representa por P, daria 22 centímetros. Essa seria a situação. Só que está sendo, neste exemplo, está sendo solicitado a relação pela expressão algébrica que determina o quê? A sua área, beleza? Então, se é a minha área, se é a área dele, pessoal, ó, a área de quem? Do retângulo, beleza? Se é a área do retângulo, então está aqui o retângulo. Olha, o retângulo ele tem largura e tem comprimento. Então vamos supor, o comprimento está aqui e a largura está aqui. Ora, a área é todo esse espaço que ele ocupa. Então a área do retângulo, que posso chamar assim, ó, seria comprimento vezes a largura, olha aí. É uma expressão algébrica. Então, nós queremos calcular exatamente a área desse retângulo. Então, o que é que nós vimos? Para a área desse retângulo, que o comprimento dele era 7 e que a largura era 4. Então, só é multiplicar. Então, a área deste retângulo vai dar 28 centímetros ao quadrado, porque é uma área, beleza? Então, é dessa forma que você pode, então, quando você pega, certo, a questão da área de um polígono, essa área desse polígono, foi construída uma expressão algébrica, onde as variáveis que são as letras, elas vão ser substituídas por valores, e aí você tem uma nova relação. Olha só, você tem uma função envolvendo expressões algébricas. Você só precisa identificar qual é a variável do teu problema, certo? Vamos continuar, me segue. Então vamos para mais exemplos, certo? Vamos supor, vou chamar de exemplo 3, que eu queira calcular, olha, a área de um quadrado. O quadrado, pessoal, ele é um quadrilátero que as dimensões são iguais. Então, a fórmula da área do quadrado é L vezes L, ou seja, L é o quadrado. Vamos supor que esse meu quadrado agora, o meu L, assuma valor 4, certo? Rapidinho aqui, deixa eu dar uma consertada nisso. Ó, o meu L assuma valor 4 centímetros. Ora, se ele tem 4 centímetros, então a minha área, a área desse quadradinho aqui vai ficar o quê? 4 ao quadrado. Então a minha área, 4 ao quadrado, é 4 vezes 4, olha, a mesma coisa da potência. Isso daqui vai me dar 16, o quê? Centímetros ao quadrado. Então é exatamente desta forma que você vai trabalhando as relações, certo? Que envolve as expressões algébricas. Você tem que conhecer quem é a variável e dessa variável você substitui, então você vai e calcula. Então, um release, rapidinho. Então, nós vimos que eu posso trabalhar, nesse caso aí, eu posso trabalhar o perímetro, lembrando que o perímetro é a soma, né, dos lados. Se for área, se for quadrilátero, se for um quadrilátero, como no caso retângulo, é comprimento vezes largura. Se for o quadrado, é lado ao quadrado. Se for triângulo, é base vezes altura dividido por 2. E por aí vai, olha, um monte de expressões algébricas, onde você tem que identificar qual é a variável do teu problema. Espero que vocês tenham gostado e eu vou ficando por aqui. Até mais.